Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No nosso programa de hoje vamos falar de estresse, um assunto que no primeiro momento parece comum a todas as pessoas, mas que dessa vez por aqui nos estúdios da TV Câmara tentaremos entender a relação com o ambiente de trabalho e a tão falada, já tão famosa síndrome de burnout. E para falar justamente sobre esse assunto, estamos recebendo hoje nos estúdios da nossa TV Câmara a psicóloga Simone Machado. Ela que é doutora em Psicologia do Desenvolvimento e membro fundadora da Associação Brasileira de Estresse. Então, doutora Simone, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Matheus, para a gente conversar sobre essa temática, né? Que, como tu disse, é uma temática de extrema importância, mas nem sempre tão esclarecida, né, para as pessoas. Um assunto bastante longo que a gente vai aqui, então, discorrer acerca desse assunto durante o nosso programa. Também participa da nossa edição de hoje, mas de forma online, a psiquiatra Clara Esther Trachtmann. Ela que também é conselheira da ANRIGS, Associação Médica aqui do Rio Grande do Sul. Então, doutora Clara, seja muito bem-vinda ao TV Câmara Entrevista também. Olá, Matheus. Muito obrigada. Também saúdo a Simone. Agradeço, em primeiro lugar, à produtora do programa TV Câmara, Daiane Costa, e também a Jennifer Valenzuela, que me deu a todas as informações. Então, fico à disposição. De imediato, eu quero começar esse nosso bate-papo aqui chamando a doutora Simone para a nossa conversa, perguntando como descobrir, como identificar que estamos esgotados mentalmente, se isso passa por uma avaliação física, enfim, como saber que estamos à beira de um colapso mental. Bom, o primeiro momento, Matheus, é poder identificar o que é estresse e o que é burnout, tá? Porque o estresse ele não é um adoecimento. Tá? Ele é um desequilíbrio integral, físico, emocional, mental, psicológico, relacional e espiritual. Então, todo o organismo, pensando no organismo enquanto ser humano, ele entra num processo de desorganização. Quando nós percebemos algo externo que nós interpretamos como tensor, tá? Não é a situação que vai causar isso, mas é como nós interpretamos. Isso dentro de um viés da abordagem cognitivista, que é essa abordagem que diz que aquilo que eu vejo é o que eu interpreto do mundo. Tá? Então, vamos dizer que tu interpretou que o teu trabalho, já que o foco, né, é na burnout, o teu trabalho tem elementos que te deixam mais ansioso e mais mobilizados. Tá? Então, a partir do momento que tu começou a identificar o tensor, né, os tensores estão ali, tu começa a perceber quais são as reações que todo o teu organismo está tendo. Para se falar da identificação, é o que eu conheço. Para uma pessoa, de repente, uma voz mais firme do chefe pode ser tensor. Para outra, não ter um delineamento claro das atividades pode ser tensor. Então, como se identifica? A exaustão se identifica quando esses tensores, sejam externos ou sejam internos, eles estão num patamar que tu não conseguiria lidar. Tá? Então, assim, a gente vai ter que... O estresse, ele tem 4 fases, né? Identificada até por uma pesquisadora brasileira, que foi, né, uma das fundadoras, a Marilda Lippe, da Associação Brasileira. Nós temos lá, né, o alerta, a resistência, que seria como todo esse organismo reage ao tensor, o quase exaustão, que foi uma fase identificada nas pesquisas brasileiras, quando se fundou a associação, e a exaustão. Então, a pessoa passa por essas 4 fases. Quando o organismo físico já está muito debilitado, né, nós temos a exaustão. Tá? Então, a identificação da exaustão é tu não ter recursos ou eles estarem muito frágeis para tu lidar com o que tu identifica como tensor. Doutora Clara, também para trazer você para o nosso programa, para a nossa conversa, lhe pergunto como definir, então, essa tão já famigerada síndrome de burnout e, mais do que isso, como diferenciar depressão e ansiedade desse tema? Uma boa pergunta, né, Matheus? Na verdade, como diferenciar depressão de burnout? Porque, assim, o burnout, toda pessoa que tem burnout, ela tem um estresse crônico, ela vem com estresse crônico, né? Mas nem todas as pessoas que têm estresse crônico terminam tendo burnout. Na depressão, vamos dizer assim, quando se fala em burnout, se pensa no trabalho, em relação ao trabalho.
principalmente se a gente pensar de acordo com o CID-11, que está começando a ser utilizado. Quando era o CID-10, CID quer dizer Código Internacional de Doenças, é uma classificação, é Classificação Internacional de Doenças, que é chancelada pela Organização Mundial da Saúde, pela OMS. Então, até agora, até há pouco, se usava CID-10 que não relacionava o burnout ao trabalho. Então, se usava burnout para várias coisas. Pela CID-11, tem que estar ligado ao trabalho. O que diferencia da depressão? Quando a pessoa está deprimida, ela está deprimida em todos os ambientes, em todas as circunstâncias, não é somente em relação ao trabalho. Então, dá para diferenciar. A pessoa está no trabalho, ela está mal, ela não consegue render, ela se sente esgotada, enfim, ela tem que ter uma tríade para ser considerado burnout, para dar o diagnóstico de acordo com o CID-11, tem que ter a tríade de esgotamento, a pessoa se sente esgotada, ela se sente tendo uma baixa realização profissional e ela tem uma sensação de despersonalização e de cinismo. Só que o termo despersonalização, ele não está aqui utilizado da mesma forma que se utiliza na psicopatologia de outras doenças, né? Até porque burnout não é uma doença, é uma síndrome. E o que é uma síndrome? Desculpa. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, quando a pessoa está com burnout, ela está com uma síndrome, e ela só está assim naquele trabalho, no trabalho. Em outras circunstâncias, ela sai, ela se diverte, ela está bem. Então, isso que diferencia da depressão. A depressão, a pessoa não está bem em nenhum ambiente, em nenhuma situação. Também seria interessante falar, assim, pensar de que burnout nós estamos falando, né? Porque existe o burnout. Vamos ver, como é que começou? Como é que começaram esse termo? Quando é que foi inicialmente usado o termo burnout? Ele foi usado pela primeira vez em 1960, numa música, numa letra do Bob Dylan. Eu gosto muito do Bob Dylan. Mas, então, a música era Shelter from the Storm, que significa abrigo da tempestade. Então, ele usou o termo burnout pela primeira vez nessa música. Depois, um psicólogo chamado Herbert Freudenberger, ele também usou o nome burnout quando ele assim, histórico assim breve, ele era psicólogo judeu que ele ele migrou, ele saiu da Europa, onde havia perseguição aos judeus, na época daquela perseguição do Holocausto, enfim, ele fugiu da Europa e foi para os Estados Unidos. Lá ele começou a atender, ajudou, né, numa equipe de atendimento a drogadictos, quer dizer, pessoas que usam drogas, que são dependentes químicos. E ele mesmo, ele relatou que ele percebia esse burnout em muitos pacientes que usavam drogas, quando eles já estavam num momento assim de não ter volta, né? Também ele usou em relação a si próprio, que ele percebeu que ele estava esgotado, ele se sentiu numa síndrome de burnout em algum momento da vida dele, e também na equipe que atendia os pacientes que usavam drogas. E isso é muito comum, né, na área de pessoas que têm grandes demandas, até pela personalidade, até buscam essas profissões, em que às vezes os recursos não são tão liberados e há muitas exigências e até exigências da própria pessoa. As pessoas mais perfeccionistas vão para essas profissões e às vezes entram em burnout. E tem também, então, o burnout do CID-11, que é a que eu mais utilizo, né? Que tem a ver agora tem que haver um nexo causal. Então, para se dizer que é burnout, não pode apenas dizer que é burnout, tem que ter um nexo causal, tem que comprovar, tem que ir no local do trabalho para mostrar que aquilo ali realmente está existindo. Não basta a pessoa dizer assim, estou esgotado, estou com isso, estou com isso. Então tá, burnout. Não, não pode. Então, isso aí tem que ter, vamos dizer assim, para dar um atestado de burnout, o psiquiatra, enfim, vai ter que ir na empresa, fazer uma avaliação para ver se aquilo está realmente ocorrendo, tem que conversar
com o médico do trabalho, da empresa. Não pode ser uma coisa assim, então, simplesmente falou que está estressado, que está esgotado, basta para dar um atestado, entendeu? Não sei se eu consegui responder, mas, enfim. Claro, trouxe todo um contexto histórico e eu quero aproveitar para a Isso. doutora Simone, gostaria de complementar. Sim, como a Clara comentou, a importância de entender né, o habitat, que a gente poderia dizer que aquela pessoa está. Por quê, gente? Porque muitas vezes a pessoa significa, ela dá o entendimento de esgotamento, mas quando tu vai trabalhar com diagnósticos, e principalmente diagnósticos médicos, porque o diagnóstico, mas o atestado é dado pela área da medicina, tá? Psicologia, por exemplo, qualquer outro profissional da saúde, não, né? Nós não podemos atestar, nós podemos fazer uma declaração e passar essa declaração para auxiliar ou o médico do trabalho ou mesmo, né, o psiquiatra. Então, e aí precisa se conhecer esse habitat, como é essa instituição e de que maneira essa instituição pode estar promovendo mais a interpretação daquela situação tensora. Porque a pessoa pode, ela tem uma ideia de, sim, eu estou em esgotamento, mas para fins até jurídicos, porque isso pode causar processos jurídicos, né, da pessoa sentir que aquele clima dentro da organização ou aquela desorganização, né, das tarefas ocupacionais, elas estão prejudicando a sua saúde. Então, para que se tenha isso, é importante ter a clareza, e não somente da pessoa, tá, que não é um paciente, é um trabalhador, do profissional que está fazendo a avaliação, da instituição também, porque a instituição vai trabalhar o que, basicamente? O público interno, né, seriam os funcionários, né, e o público externo, porque uma pessoa que está passando por uma situação de burnout, ela também vai repercutir no que a gente chama vitimização. O que é vitimização? Quem é atingido, tá? Não no sentido de vítima, de sentir triste, não. É quem está sendo atingido por pelo aquele contexto. Então, uma pessoa que sai do seu trabalho e em estado de esgotamento, é claro que dentro de casa ela não vai querer que as pessoas conversem tanto, ela não vai se sentir tão disponível para as relações que fazem parte do nosso cotidiano, né? E o profissional tem que estar atento porque, de certa forma, essa pessoa que está sendo atingida por essa provável síndrome, ela pode estar contaminada pelo ambiente que ela se encontra, ela vai relato dela. O ambiente vai sempre estar, ele não influencia direto, mas ele é de onde tu retira os teus tensores, onde tu captou os teus tensores. E isso é importante que seja visto desde as grades curriculares. Eu sempre comento isso, e na associação sempre se teve esse movimento de entender, por isso que a associação é formada por pesquisadores, né, e terapeutas na área de estresse, porque tem que se incluir isso como um currículo, dentro da medicina, dentro da enfermagem, da psicologia, da terapia ocupacional, da fono, do odonto, tem que se entender o que vem a ser, né, esse diagnóstico, para que possa, quando chega o paciente, aí já paciente, né, possa orientar o encaminhamento que esse trabalhador vai ter com essa questão. E, doutora Simone, essas definições trazidas a partir da classificação atestada pela Organização Mundial da Saúde facilitaram esse diagnóstico? Acho que é muito importante a questão, né, das classificações. Não da gente rotular, né, o diagnóstico, não, eu sempre digo para os alunos, o diagnóstico não é, né, uma tarja, ele é um delineamento, ele é uma possibilidade de tu ver o contexto, o que está acontecendo, as reações da pessoa, e a partir daí, facilita se os profissionais falam uma linguagem pelo menos semelhante. Não adianta eu ter o meu entendimento de estresse, meu entendimento de estresse ocupacional e de burnout, se de repente, por exemplo, a Clara tiver um muito divergente, nós não vamos conseguir dialogar, o que é importantíssimo para todo paciente, né, que os profissionais consigam dialogar, mas nesse caso mais ainda, porque a capacidade de raciocínio sobre os fatos, e o amedrontamento, a sensação de eu não quero mais escutar, né, ele também vai estar com mais dificuldade de passar o que ele está vivendo para o profissional que vai atendê-lo. Agora, doutora Clara, a gente já viu um pouco aqui dos sintomas que aparecem a partir da síndrome de burnout, mas trazendo esses primeiros sinais para a nossa conversa, teriam mais alguns que a senhora gostaria de deixar bastante claro para nós? E a partir disso, esses sinais, eles podem fazer com que o corpo desencadeie uma série de doenças ou manifestações físicas por essa exaustão toda?
Exatamente, Matheus. Colocaste muito bem. É, esse estresse crônico que a pessoa tem e termina chegando no burnout, né, pode levar a muitas doenças. Pode, inclusive, esses sinais que tu colocaste, pode ser a pessoa ficar hipertensa, ela pode desencadear uma diabetes, ela pode ficar com uma depressão, pode vários tipos de doenças, tanto psiquiátricas quanto até orgânicas, né? As pessoas podem, por estarem muito estressadas, de uma forma inadequada, irem buscar alívio dessa ansiedade, usando drogas, usando álcool, então abusando de substâncias que vão trazer um outro problema além do que já está. Então a pessoa pensa que vai se aliviar através disso e termina entrando em mais uma doença, né? Então, o importante é a pessoa buscar ajuda, né? Ajuda especializada para poder não avançar para uma coisa pior, né? Para uma depressão mais grave, né? Porque a pessoa já está, mas é uma depressão localizada ali no trabalho, né? Mas pode aumentando, porque assim até tem um exemplo, é como se fosse um palito que tu acende o fósforo, palito de fósforo, né? Acende, então o fogo está na ponta, mas aquilo ali pode ir consumindo a pessoa, e aí fica sendo um problema crônico. O tratamento ideal é a psicoterapia, tem que ser, às vezes dá para adicionar ou necessita adicionar alguma medicação, mas a psicoterapia é muito importante, e são tratamentos longos, porque se a pessoa chega, já está num estresse crônico e ela se mantém muito tempo, o tratamento, em geral, é longo, pode desencadear outras doenças, como eu já coloquei aqui, e daí são a tratar essas outras que vão surgindo em função desse estresse prolongado. Então, realmente é um problema grave. A pessoa vai se consumindo, assim, se não for tratada, ela vai se consumindo, às vezes não consegue nem sair da situação. E vai agravando e levando a outras doenças físicas, mentais, né? Doenças psiquiátricas, né? Que têm que ser tratadas com essa visão de associar vários tipos de terapia, né? Combinar. Nem todos os psiquiatras fazem psicoterapia, mas sempre a psicoterapia é importante, né? De ser realizada junto com um tratamento que for visto como necessário. Existe até, a Simone estava falando, dessa busca de classificação. A Cristina Masler, ela fez um dicionário, o MBI, né, que é o Masler Burnout Inventory. Ela fez esse questionário para tentar classificar de alguma forma, mas ele é muito criticado, e até tem um livro do Estevão Vaz de Lima, que ele colocou como título Burnout, a doença que não existe, esse é o título do livro. E ele questiona esse questionário, porque ele diz que não tem uma pessoa que preenche esse questionário que não termine com o diagnóstico, né, da síndrome de burnout, né? Então, não serve muito quando todos terminam sendo diagnosticados como se tivesse a síndrome, então não pode ser real, né? Mas são tentativas, né? São tentativas de tentar entender um problema. Eu não sei se eu respondi, mas... Eu concordo contigo, Clara. Quando a gente vai para observar, né, esse contexto do estresse, a gente já tem, né, de antemão, um entendimento dos sintomas do estresse, né? Porque os sinteses têm sintomas e têm sinais, tá? Sintomas seriam quadros de maior vulnerabilidade, sinais seriam, entre aspas, as dicas que o corpo inteiro, né, o corpo relacional dá. Então, a gente já tem, porque o estresse crônico e o estresse burnout é uma cronicidade do estresse. Então, já passou pelas 4 fases, né? E é importante a gente pensar que onde começam os sinais para entrar nesse processo que a Clara traz de, olha, chegou lá e a pessoa já adoeceu, né? Na quase exaustão. Porque na resistência,
pensem numa linha, tá? Então, tem o alerta, que todos nós temos, a cada momento, situações que nos mobilizam muito, nosso corpo responde a isso. Eu costumo dizer que nós somos animais, não adianta a gente dizer, não, somos seres diferentes. Somos seres diferentes, mas somos animais que ficaram em duas patas, né? E que, brincando um pouco, a gente diz, trouxe a esse animal problema de coluna e muito mais, né? Problema de relacionar, né, animal com animal. Então, como animais, nós reagimos à fuga, quando algo nos tensiona, à fuga ou ao ataque, tá? É só vocês pensarem num cachorrinho com medo, ele fica todo oriçado, ele urina, porque a parte gástrica, a parte urinária é acionada, ou ele vomita, que é a parte gástrica. Então, pensando, passou dessa alerta que todo mundo tem uma vez ou outra. Nosso organismo integral vai reagir a esses tensores, que é a fase da resistência, tá? A pessoa já se sente um pouco mais incomodada com aqueles tensores, e na quase exaustão é que quando ela começa a dar esses sinais. Antigamente era fase alerta, fase resistência e fase exaustão, né? O Rancelli definiu isso. Porém, nas pesquisas se verificou essa terceira fase, que é a quase exaustão. A última não seria exaustão, né? Então, nessa fase, a gente já pode verificar situações e informações que o corpo dá, que a Clara está colocando, que muitas vezes não é perceptíveis. Por exemplo, DTM, que seriam doenças temporomandibulares. A pessoa sente aqui tudo dolorido, né? Uma sensação, às vezes, de pressão. Eu estou com sinusite. Às vezes não é sinusite, é uma pressão que tu está sentindo porque tu faz assim, né? As pessoas passam o tempo todo com o olho tensionados, né? O encabidamento, que a gente costuma dizer no estresse, né? A pessoa fica com encabidamento, né? Então, são sinais que nós colocamos como ser humano, mas é assim, já que todo mundo tem estresse, só que não localiza, né, a zona de onde esse tensor está vindo. Tá? Então, é importante perceber nesses sinais e ver o que isso aqui faz parte de um estresse de um cotidiano e o que isso faz parte de um estresse que está focado, né, tá sendo gerado pela questão trabalhista. Se é pontual ou crônico. Isso, né? Então são pequenos sinais, mas que têm de extrema importância, porque eu acho, não sei se tu concorda, Clara, mas eu acho que um dos grandes facilitadores nessa caminhada é o médico do trabalho. É o clínico geral, às vezes a pessoa não, vou lá no clínico, mas não relaciona ao trabalho, mas o médico do trabalho é super importante, porque ele pode ele fazer, conforme as perguntas que ele vai fazendo, ele vai localizando ali, né, os processos que aquela pessoa está passando. O dentista é de extrema importância, né? Os dentistas de extrema importância. Você está falando, e eu fui lembrando assim, de situações, de sinais que o Matheus já tinha colocado. Por exemplo, a pessoa tem que ir para o trabalho, já começa a ficar com náusea, ou fica com diarreia, ou fica com dores de cabeça, ou ânsia de vômitos, tudo na hora de ir para o trabalho ou quando está no trabalho. Então, está correlacionado com aquele ambiente. E não é fora desse ambiente. Quando ela convido para ir a um cinema, para ir a um teatro, para ir a um show, não tem nada. Mas quando vai para o trabalho, começa a ficar com esse tipo de o ambiente situações. do trabalho é um gatilho, disparador desse processo. Sim. As pessoas às vezes falam, quando elas vão, né, com essa sensação de que alguma coisa está... Chega segunda-feira, eu já começo a me sentir mal, como se fosse a segunda-feira, mas é como a Clara disse, é o ambiente do trabalho. Às vezes, pessoas que ficam com vontade de chorar do nada. Estou com vontade de chorar, ou uma raiva intensa, começa um processo de pensamento recursivo em relação a um colega, né, ou a ação em si. É considerado, às vezes, o cinismo, que é dito que a tríade que tem que estar presente no burnout, pode ser a raiva ou assim, o mau atendimento, quando a pessoa está no trabalho, ela atende mal. Então, esse conceito de despersonalização na síndrome de burnout é diferente da despersonalização que se vê na psicopatologia em outras doenças, até porque isso é uma síndrome, não é uma doença. Mas a despersonalização na síndrome de burnout, ela é conceituada da seguinte maneira: a pessoa tem que atender bem o seu cliente, vamos dizer que seja uma empresa, tem que receber bem a pessoa que chega, ela termina sendo estúpida, ela está ali como se estivesse fazendo um favor para a pessoa de estar atendendo, isso aí já é um sinal de que ela não está bem no seu trabalho. Ela atende como se fosse de uma forma cínica, assim, um pouco caso. Isso aí já é um sinal de burnout.
Isso, né? Então, tem que ter a tríade, só isso não basta. Mas se tiver a tríade, isso é um sinal. E é assim que é conceituada a despersonalização. Não é como a despersonalização de um quadro de ansiedade, então é diferente. Isso mesmo. E importante entender que por que despersonalização? Porque as características centrais daquela pessoa, daquela identidade, não estão presentes. Por exemplo, nós sabemos que a metáfora e a ironia são capacidades de alta intelectualidade. As pessoas dizem, mas fulano é irônica. A ironia é uma capacidade de tu colocar numa outra linguagem aquilo que tu quer dizer sem dizer, né? Ariano Suassuna fazia isso de uma maneira maravilhosa. Então, ele coloca ali. A metáfora, tu dá forma às coisas. Então, quando tu está, né, num estado de extrema tensão e já em exaustão, como o burnout, a pessoa perde, às vezes, essa capacidade. Ou uma pessoa, vamos dizer, de uma situação... um exemplo mais simples, uma pessoa que é muito agitada, quando ela vai ficando letárgica, ou é uma pessoa muito letárgica, vai ficando muito agitada, então ela despersonaliza, ela sai da sua personalização. Perde as suas características mais marcantes. Mais marcantes, é o que a Clara está colocando, isso é muito importante, não tanto às vezes para o leigo, mas para os profissionais saberem, porque para os profissionais de saúde, principalmente, despersonalização é quase que um palavrão, muitas vezes, né? A pessoa diz, meu Deus, mas não, vamos entender, né? Que às vezes a gente não tem uma palavra que substitua. Então, são duas, é a mesma palavra, mas é o mesmo vocábulo, mas são duas palavras. Neste caso, a despersonalização tem a ver com o cargo que a pessoa exerce que ela não está assumindo. Ela modifica, ela inverte. Isso. Né? Porque ela está ali, porque ela tem que prestar um serviço, ela sabe quais são as funções. Mas aí o conceito modifica, e quando é burnout, não é o mesmo que a pessoa se sente que ela está mudada, que ela não sabe quem ela é, não há nada disso. No burnout, a despersonalização é um tratamento inadequado na função que ela deveria exercer. Ela inverte a função. É como se ela estivesse ali prestando um favor, em vez de ela estar ali para servir alguém. É nesse sentido que modifica, e ela se torna cínica, assim, ela se torna... É uma situação bem diferente. E, doutora Clara, essa pessoa, que ela está despersonalizada, ela identifica isso com ela própria ou é melhor que alguém de fora, de repente até um colega de trabalho ou algum amigo, familiar, mas claro, não vai estar presente normalmente no ambiente de trabalho, mas alguém pode dar essa dica, esse toque, mostrar para ela que ela anda muito diferente? Sim, isso é importante, né? Se os amigos conseguem ter essa capacidade de conversar, de mostrar que aquilo está inadequado, até uma chefia chamar, muitas vezes, para ver o que está acontecendo, isso é muito válido, para as pessoas às vezes se darem conta que tem que dar um limite nisso. Às vezes é o próprio psicoterapeuta que percebe numa sessão de psicoterapia que as coisas que a pessoa está contando naquela sessão, se ela não sair daquele trabalho, ela vai entrar em burnout. Ela pode estar no início, ela começa a contar qual é a demanda e de que forma ela está se sentindo. Às vezes, o profissional está dizendo, olha, dessa maneira, tu não vai conseguir, tu vai adoecer. Pelas coisas que a pessoa conta, né? Estou dormindo só 2 horas por noite, ou tu não sei o quê, não vai dar certo, né? Isso é uma coisa de uma noite. Agora, se for, eu estou muito tensa, porque é muito trabalho, não estou conseguindo dormir, então, assim, começa a exagerar, e aí, bom, se tu continuares assim, tu não vai conseguir continuar, tu vai entrar, tu vai adoecer, né? Vai ser uma doença mais grave. Então, às vezes, o profissional pode chamar atenção quando a pessoa já está em terapia, né? Ou um amigo pode dizer, olha, o que está vendo contigo, sempre é válido. Né? Algumas vezes... A chefia, né? Às vezes, no setor de pessoal, tem pessoas que podem chamar para conversar, tem psicólogos, enfim. Amigos são para essas coisas, né? Às vezes a primeira reação, né, Clara, Matheus, a gente percebe que há uma negatividade. A pessoa diz assim, não, mas é que tu não sabe o que eu estou vivendo. Ou a pessoa diz assim, me deixa quietinho que já ajuda. Então a pessoa vai, porque o outro... O isolamento é um sinal também. O outro está vendo o que ela
né, não está vendo, mas o outro não está vendo o que ela está vivendo, isso é super importante. O outro não está vendo o que ela está vivendo, como ela está lidando com aquilo. Ele vê o comportamento, ou os sinais, ou às vezes até os sintomas que a pessoa não está vendo. Pense assim, nós estamos nessa sala, então eu enxergo uma parte dessa sala. Okay? Se entra uma pessoa no outro canto da sala, ela tem uma perspectiva maior. E assim é tudo na vida. Quando a gente se afasta um pouco daquilo que está sendo vivido, a gente tende a ver melhor. Então, um familiar, um amigo, pode auxiliar? Podem, mas aí está envolvido também muito mais coisas, as relações. Porque se é na família, às vezes tu acha que tu tem sempre razão, ou de repente tu não conhece o que eu vivo. Então, tem um histórico já. E aí no trabalho, é importante sim a chefia estarem se dando conta, e aí a gente tem que pensar de uma maneira coletiva, não tão individual, na minha percepção pelo menos. Porque antes de chegar a um atendimento individual, é importante conhecer aquela situação. Então, às vezes, palestras, oficina, workshops, que o RH pode promover junto com o SESMIT. O que é o SESMIT? É o Serviço de Medicina do Trabalho. Então, essa possibilidade. Eu trabalhei muitos anos numa universidade, em Santa Cruz do Sul, e havia uma parceria, desde o primeiro momento, do ambulatório de ansiedade, do laboratório de psicofisiologia, né, porque nessa área do estresse, com o RH. E funcionava muito bem. Porque juntos a gente podia ver quais os profissionais de outras áreas que entrariam. Então, entrava o pessoal da enfermagem, trabalhando questões relacionadas a autocuidado, o pessoal da odonto, né, trabalhando possibilidade de tensionamento, o pessoal depois, quando teve na físio, da questão da ginástica, né, laboral. A medicina depois entrou junto com os residentes, na época havia estagiários, depois os residentes, para trabalhar essa investigação um pouco mais apurada dos sintomas mais refinados, que a gente diz, que a pessoa às vezes não conta no dia a dia. E nós fazíamos também uma chamada ao direito, né? O direito e a pedagogia. Por quê? O direito trazia informações que algumas vezes tem sobre, né, a situação trabalhista, né, sobre o processo de estresse. E na pedagogia, o esclarecimento sobre o cotidiano. Hoje, eu particularmente penso que existem profissionais que não dá para trabalhar burnout sendo um só, tá? Eu acho que tem que ter muita gente trabalhando junto. Então, um terapeuta ocupacional para trabalhar essa atividade de vida diária, entender quais são as atividades que aquela pessoa desenvolve na área laboral, um médico do trabalho para poder acompanhar, um fono. Por quê, gente? Porque a pessoa, quando está no estresse crônico, ela tende a ter a voz mais grave, ela fala mais grave, ela fica com dificuldade de respiração. Então, um fono é importante, porque às vezes a pessoa está lá e anda com uma dor de garganta, e não vê que é uma maneira que aquele estresse está se manifestando, está fazendo ressecamento, né? Então, às vezes a gente não se dá conta. No momento em que tu vai no fono, ele vai ver como é que tu está postando a voz. Se tu está fazendo uma voz mais aguda, que consegue chegar ao outro, ou uma voz mais grave, que fica mais introspectiva, né? O físio, para entender que muitas das dores corporais podem estar nesse tensionamento que a pessoa fez. Então, são profissionais, não dá. E a psicoterapia, com certeza, né? Acho que várias áreas. Eu, particularmente, né, acredito e trabalho, né, 37 anos em terapias cognitivas, e acho que funciona muito bem, né, muito bem. Porém, existem outras áreas, a análise, né, a clássica, a psicodrama, a abordagem comportamental, a abordagem humanista. Então, tu tem que chegar, terapeuta que nem buffet, eu costumo dizer assim, tu vai passar por várias possibilidades, vai ver aquele que funciona contigo. Mas é importante pensar num atendimento mais geral, né, do que numa coisa mais específica. Lembrando, Simone, que um cuidado que a gente tem que ter também é que, muitas vezes, encaminha para tantos profissionais que termina gerando também um estresse, porque a pessoa passa para um, passa para o outro e não sabe, é o dia inteiro, né? E a pessoa diz, ai, doutora, eu estou cansada de tanta avaliação. Então, assim, também tem que ter esse cuidado, né? Porque, às vezes, essa rotina de tem que ir no fonoaudiólogo, tem que ir não sei o quê, tem que ir não sei... Então,
às vezes isso aí estressa mais em determinados momentos do que ajuda. Então, tem que ver realmente qual a necessidade de cada área. Claro que avaliações são importantes, mas eu acho que assim, no início, o principal é ser feito um diagnóstico dentro do possível, né, do que se passa, e ajudar a pessoa a sair daquela rotina que não está sendo saudável. Depois, aos poucos, ir encaminhando, caso seja necessário, para outros profissionais. Porque às vezes se coloca tanta gente nessa roda que termina sendo um outro estresse, né? Eu lembrei de uma criança que eu atendi um tempo atrás, que ela não tinha tempo para brincar. Assim como uma pessoa que está num estresse desses, ela não tem tempo para o lazer, né? Tanta avaliação, é tanto corre para cá, corre para lá, também termina gerando um outro tipo de estresse. Então, esse cuidado tem que se ter também, né? Sim. Claro, tudo sendo feito gradativamente pode ter um resultado melhor quando isso é necessário. Sim, eu concordo contigo nesse Acho sentido. que isso é muito importante, avaliar muito bem antes de fazer todos esses encaminhamentos ao mesmo tempo. Eu me lembro que essa menina, ela não tinha tempo para brincar e os pais achavam que estava ajudando. E era aula de inglês, era aula de francês, era isso, era ginástica, era não sei o quê, era pilates, era balé, não sei o quê. Era uma coisa assim incrível. Então, a primeira coisa é tirar um pouco de atividades, né? Para a pessoa poder viver de forma mais adequada. Mas Sim, eu concordo que tem que, às vezes, fazer várias avaliações. Eu considero que tu traz, Clara, porém existe um fato, lembra, não é colocar vários profissionais, é entender que a saúde não tá postada em uma única profissão, né? Então, é poder entender isso, porque no momento que se tem, né, o estresse como sendo algo que acontece na pessoa através do que ela interpreta como tensor. Então, vamos dizer assim, tu faz uma avaliação, faz uma anamnese, né, geralmente são 4 encontros e no último se faz uma devolução, que tu vai trabalhar com entrevista diagnóstica, que tu vai trabalhar com mapeamento da carga horária de trabalho da pessoa, tu vai conversar com a empresa, tu vai, né, aplicar instrumentos, que hoje a gente não chama mais teste psicológico, não se chama, porque não se testa, ninguém está... instrumentos, né, projetivos e instrumentos técnicos específicos e verifica. Aí tu vai ver o quanto de incômodo aquela pessoa tem em frequentar alguns profissionais. E aí tu e a equipe vão montar qual o melhor direcionamento. Às vezes, o melhor direcionamento é um processo psicoterápico focal, não a longo prazo, tem que ser foco, não adianta. Ou, às vezes, ele pode começar um trabalho mais específico na odonto ou na terapia ocupacional. Então, isso é importante. Mas, principalmente, a gente pensar isso. A saúde, ela não é primazia de uma única profissão, né? Ela faz parte de todo aquele movimento. E aí, sim, tu vai organizar, lembrando que existe esse mapeamento conjunto. O que é difícil, principalmente na saúde. Acho que na nossa saúde brasileira isso é muito difícil, a gente hierarquizou, colocou hierarquias dentro das profissões. Por isso que as pessoas geralmente vão procurar um atendimento que para elas é sintomático. Eu estou com dor de cabeça, ela vai, então, num neuro. Não, mas de repente ela precisa ir num gastro, porque aquela dor de cabeça pode ser resultado de uma outra questão orgânica, né? Então, acho que considero sim que tu coloca, porém, refoco, acho que nós precisamos lembrar que é a interpretação do que o outro faz de tensão, né? Não é a situação influenciando no outro. De burnout, então, aquilo que tu colocaste, depois de algumas entrevistas, tu vai ter que ir na empresa para ver se aquilo tudo que ela diz confere, né? Se tem mesmo esse ambiente tóxico, enfim, tem coisas que estão sendo demandadas em exagero. Então, tu vai ter que ir na empresa, não tem como fazer um diagnóstico de burnout sem tu ver essa outra parte. Não é basta a pessoa se sentir assim. Bom, se ela se sente assim, tu pode até concordar. O importante é como a pessoa se sente, mas daí já não é burnout, porque se tu não comprovar que a empresa está gerando isso, que é ela que tem esse problema, não é que tu não vai considerar, ela tem que repensar a sua escolha de trabalhar nesse local, mas não vai ser dito que é um burnout, né? Porque é ela que sente assim, entende? Eu não sei se
Se Sim, eu... isso. Agora, em relação a uma equipe multiprofissional, principalmente em hospitais, tem que ter. Fora do hospital, é evidente que tu tem que referendar alguém, que tu tem que Mais encaminhar para outro difícil. profissional, mas não há dúvida Doutora quanto a Clara, deixa isso, eu né? lhe interromper, aproveitando essa questão das equipes de múltiplos profissionais que a doutora Simone trouxe. Acho que a gente chegou numa etapa importante do nosso programa para a gente comunicar de uma maneira mais clara. A doutora Simone traz a importância de um melhor diagnóstico com uma equipe verdadeiramente multidisciplinar, com a participação de muitos profissionais da área da saúde. Mas eu lhe pergunto, doutora Clara, focando no tratamento, existe como definir um tratamento de forma individual para cada sujeito que está passando por essa situação, pela síndrome de burnout, por um estresse crônico no trabalho, ou se existe uma receita mais geral para todos? Olha, todo tratamento tem que ser individualizado, porque as pessoas sentem cada situação de forma muito pessoal, né? Então, no mesmo trabalho, podem ter duas pessoas com síndrome de burnout Isso. e cada uma vai ter que ser tratada de forma individualizada. Porque se a gente achar na verdade, se alguém chegar à conclusão que dá para ser uma coisa geral, assim, dá para ter, em termos acadêmicos, sim, né? A gente tenta generalizar para explicar, enfim, mas é muito pessoal, muito pessoal. E se fosse uma coisa mais genérica, assim, daqui a pouco o computador faria por nós de forma muito melhor do que nós mesmos, A né? definição Então, geral serve para dar um caminho para o profissional. Só, toda a vida. exato, É. exatamente, Matheus, um caminho. É. A Porque definição. cada pessoa assim, é tão interessante, né? Cada paciente é tão único e Uhum. é tão interessante a vida de cada um, que eu para mim, acho que é uma viagem que eu faço com cada paciente, eu acho interessantíssimo conhecer a história de cada um. Então, é muito diferente. Às vezes, na mesma família, dois irmãos, até gêmeos, podem ter sentimentos diferentes em relação à mesma mãe, ao mesmo pai, né? E irmãos entre si, né, vivem a mesma situação de forma muito diferenciada. Então, E sim, é um mundo, né? Cada pessoa tem um mundo dentro de si. E é essa, tão interessante conhecer, eu acho muito é, interessante. Gosto muito. os elementos que podem ser localizadores, eles são gerais, que tu pode, numa palestra, num workshop, ou mesmo no processo, né, de entrevista, esses são localizadores. Agora, o atendimento terapêutico, ele é, o atendimento terapêutico, seja feito por X profissionais de saúde, né? O atendimento terapêutico, ele deve ser, né, individualizado. Tá? Por quê? Porque a significação que aquela pessoa está dando ao seu mundo é só dela. E isso não é novo, não vem ali da área, né, da saúde mental. Isso vem dos gregos, vem antes, vem dos estoicos, né, onde as pessoas tinham, tem um grande filósofo, Epiteto, que ele diz, né, não somos mobilizados pelas coisas, mas pela interpretação que nós fizemos dela. Então lá atrás já dizia que é como tu vê teu mundo. Gostei da tua metáfora da viagem, porque vamos pensar que nós três vamos viajar. Nós sabemos o roteiro dessa viagem, agora o que cada um vai vivenciar, tu pode parar, eu vou parar numa confeitaria, né? Adoro, né, comidinhas, guloseimas, então eu vou parar ali, de repente tu resolve parar mais adiante, num posto para tirar fotografia, e a Clara resolve continuar e parar só quando chegar lá na cidade. Então a viagem e a rota é a mesma, mas a forma como tu faz a viagem, ela é individual. E aí não precisamos ser técnicos para saber disso. É sermos seres humanos, a gente já sabe que realmente, né, as coisas funcionam através das nossas perspectivas. Doutora Clara, doutora Simone, a gente está chegando nos últimos minutos do nosso programa, mas eu ainda quero trazer mais uma informação para os nossos telespectadores da TV Câmara, que é quanto às profissões que estariam mais suscetíveis a desenvolver uma síndrome de burnout. Então vou pedir para cada uma de vocês citar algumas pelos exemplos, pelo conhecimento e toda a experiência de vocês, começando então pela doutora Simone. Se existem profissões mais suscetíveis a essa síndrome? Antigamente se pensava, antes de ter, né, no CID, a nomenclatura, né, então, mas já existia o fato em si, que a profissão de professor poderia ser, porque se tinha uma ideia daquela pessoa que fica dedicada a algo de uma maneira intensa, por mais que esteja o mundo caindo, ela está ali. Hoje já se questiona isso, tanto que nas pesquisas não se comprova isso num percentual de
o que é um N grande? É uma amostra grande, tá? Então não se comprova essa questão. Mas era uma profissão que antes se pensava ser muito demandante, né? Atualmente, o que se tem? Existem profissões que elas são mais burocráticas. Pensando na pandemia, o que aconteceu? O trabalho foi para dentro de casa, foi para o home office. O home office trouxe uma experiência tensa, porque a pessoa, eu disse que na pandemia a casa se tomou uma identidade, né? É a casa, é a identidade. Porque a pessoa está no seu trabalho, no seu horário, mas daqui a pouco tem uma roupa para lavar, tem alguma coisa para fazer, e a pessoa acaba se desorganizando, e mais ainda, grande parte das empresas se colocaram dentro da casa. Então, tu tem um computador, não quer saber se aquele computador vai estragar a tua sala, vai desorganizar o teu dia a dia com o teu filho, não, tem que estar ali. Então, a empresa foi para dentro da casa, sem pagar luz, né, sem pagar o desgaste das suas mobílias. Então, esse universo gerou uma situação de muito tensor. Tá? O horário em si, como tu lida com esse tempo. Então, profissões administrativas muito fortes, profissões que se desencadeiam no relacional. Tá? Então, na minha percepção e na minha prática clínica, eu vejo muito isso. Né? Atividades que são mais burocráticas e muito relacionais também. Claro que nós temos situações, profissões que são tensor, a situação é tensora. Os bombeiros, né, os policiais, os agentes de segurança, o pessoal da área médica, o pessoal da enfermagem, aeroportos, tem, mas o principal neste momento que se tem como entendimento de pesquisas e prática clínica são profissionais da área burocrática. Né, da área burocrática, isso é bem forte. Doutora Clara, como a senhora enxerga essa questão de profissões que possam ser mais suscetíveis ao estresse no trabalho? Na verdade, assim, acho que as pessoas escolhem as profissões pela sua personalidade, né? Elas já escolhem. E vão para algumas áreas, pessoas mais perfeccionistas, essas pessoas que são mais exigentes consigo próprias, elas têm mais tendência a ficar estressadas, a desenvolver o burnout. E elas, às vezes, já vêm de um estresse crônico, a grande maioria. A mulher, assim, a síndrome de burnout é a mais comum nas mulheres que nos homens, até, quem sabe, pela jornada dupla, a mulher trabalha fora e chega em casa, muitas vezes, segue sempre sendo com ela a continuidade dos trabalhos, né? Hoje em dia já tem muitos homens que participam, enfim, mas ainda a mulher, ela se sente nessa responsabilidade. Então, a jornada dupla das mulheres, né? Tem um maior número de mulheres em síndrome de burnout. Durante a pandemia, isso realmente piorou, né? Porque, enfim, por vários fatores, por terem que ficar trancados em casa, a forma como os gestores lidaram com a pandemia trouxe muito mais ansiedade, a grande mídia assustou muito também as pessoas, o fato também do Brasil ser considerado o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, e o segundo país de maior número de pessoas depressivas, e agora, ainda por cima, com a pandemia, isso veio a piorar, né? Essa situação de ficar em home office, de não ter aquela pausa e a separação do trabalho do que é estar em casa, não tem horário, sempre pode estar trabalhando, então, assim, às vezes a pessoa exagera. As profissões que eu sei que têm maior número de estresse são da área de relacional, mas nas empresas, mas também em grande número na área da saúde. Em segundo lugar, entre os professores continua sendo um burnout muito alto, mas na saúde é muito grande. E na pandemia piorou muito, porque alguns tiveram que se separar dos seus familiares, não sabiam, não conheciam a doença, era nova, tinham medo de trazer a doença para dentro de casa, então às vezes, quando o pai ou o marido era o médico, ou a mulher, ou às vezes eram os dois, as crianças tinham que ficar com outro familiar, se separavam da família, tinham medo de trazer a doença para casa. Medo da morte também, muitos colegas morreram,
aqui no Rio Grande do Sul, um grande número de médicos que não puderam dizer, eu vou ficar em casa me escondendo, foram atender, pegaram a doença, ninguém sabia como tratar e morreram. Então, teve mais de 83 médicos, até tem um memorial na Associação Médica do Rio Grande do Sul, na MRICS, memorial de gratidão a esses médicos, né, que tentaram, né, salvar muitas vidas e terminaram morrendo, bem no início da pandemia. Depois foram descobrindo a forma de tratar e tudo mais, né? Então, sempre nessa situação, os médicos, eles têm uma exigência muito grande consigo próprios de que tem que salvar aquela vida. Os dentistas também, eles têm um estresse muito grande. E agora, a pandemia, eles tinham que estar ali com a boca do paciente aberta, então eles ficavam com muitos medos. Então, isso aí piorou muito, né? A ansiedade, que já é grande no Brasil, aumentou muito. A mídia, não, muitas vezes, a grande mídia, ela focava mais nas mortes e não tanto nos que salvavam. Salvou muita gente, a maioria salvou, né? Não foi o número, morreu, infelizmente, muita gente, mas muitos salvaram. Enfim, então, a área da saúde e a área das relações, em que a relação com as pessoas tem um grande número de situações de burnout, de estresse crônico, mas eu acho que essa área da saúde, principalmente agora na pandemia, foi muito alto, aumentou muito, né? Dentro de um país que já é considerado, né, o segundo número de depressão, aumentou muito a depressão, além do burnout. Bom, a gente vai encerrando, doutora Clara, nosso tempo chegou ao final agora. A gente falou aqui hoje sobre estresse no ambiente de trabalho também, relacionando com o desenvolvimento da síndrome de burnout, né, que causa diversos outros fatores, manifestações físicas no corpo também. Então, acho que o que fica do nosso programa, que teve um debate com divergências de ponto de vista da área da saúde, da área médica e também, claro, diversas informações transmitidas para você que assistiu o nosso TV Câmara entrevista de hoje, o que fica como dica é sempre procurar um especialista para realizar um melhor diagnóstico e, claro, um posterior tratamento. E também sempre, é claro, respeitar e ouvir o próprio corpo. É sempre muito importante a gente estar atento a todos os sinais. Então eu agradeço a participação das nossas especiais convidadas hoje, a psicóloga a doutora Simone Machado. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, gente. Eu acho de extrema importância, né, a gente poder trabalhar com tu desse um excelente resumo, né, com o momento, né, que cada profissional está olhando, as semelhanças e as diferenças, porque nós, seres humanos, somos semelhanças e diferença. E acho que quando um programa traz isso, né, para debate, trazer esse movimento de sim, concordo, não, discordo, né, isso traz muita flexibilidade ao pensar sobre um assunto, né? E adorei participar, agradeço, Clara, a tua participação e quando vocês quiserem, né, estaremos aqui para conversar, porque, como eu disse, são anos trabalhando na área de estresse e eu adoro, sou apaixonada por essa área. Excelente, é um assunto que ainda, claro, vai gerar bastante debate, por isso está sendo colocado aqui em pauta na nossa TV Câmara. Então, também agradecemos a participação da doutora Clara Esther Trachtmann, ela que é psiquiatra. Muito obrigado, doutora Clara. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Simone. Eu acho que, assim, na ciência, na medicina, não existe dogmas, né? Por isso que é bom a gente discutir, isso sempre agrega, né? Então, muito obrigada, Matheus, pela oportunidade. Agradeço a todos. E o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.